Ele fala assim, Isaías 40, 28, 29, 30, 31, diz assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Bom pensar nessa palavra, porque hoje nós vivemos esse tempo do desânimo. Todo mundo desanimado com muita coisa. Desanimado com a política, com a cidade, desanimado com a família, desanimado consigo mesmo, desanimado com a carreira, enfim. Esse cansaço, essa fraqueza, ela nos promove alguns sintomas. Sintomas de que não queremos levantar, não queremos nos mover, já entendemos que nada vai dar certo, já não acreditamos em mais nada e nem ninguém. Mas esse é um cenário perfeito para que Deus, através do seu poder, possa agir na minha vida, na sua vida. E eu creio dessa forma, porque quando esse texto nos fala sobre esse renovo de Deus, nós precisamos pensar e objetivar que a nossa vida, ela não seria assim um fim em si mesma. Não, nós vivemos para um Deus, viemos de um Deus, fomos criados por Ele, idealizados por Ele, sonhados por Ele, mas para quê? Simplesmente para nascer, crescer e morrer? Absolutamente. Nós precisamos então pensar que a nossa força, para a gente entender que a nossa vida tem um propósito, nós temos uma missão, a nossa vida precisa de algo que a alimente. Então nós precisamos de reconhecer que a nossa força, ela vem de Deus. O texto inicial aqui diz: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Ninguém pode medir a sua sabedoria. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças daqueles que não têm nenhum vigor. O fator multiplicador nessa esfera espiritual, ele vai se chamar reconhecimento. Conhecer de novo a força de Deus. Por exemplo, Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, ele diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Tomando esse exemplo do apóstolo Paulo, nós precisamos e devemos reconhecer que o nosso levantar, talvez hoje aqui, 9h36 da manhã, nós precisamos então de força para todo o dia. Quem está no hospital precisa dessa força para recuperar. Quem está num presídio precisa dessa força para ele estar cumprindo os seus dias de apenamento e depois está vivendo ali talvez a força para se reinserir na sociedade. Você que acorda, a força para ir trabalhar, para estudar, para viver, para sonhar também. Essa força, ela só vem de Deus e por isso que quando nós pensamos que essa força ela vem de circunstâncias e pessoas, é por isso que nós nos enfraquecemos. Nós vamos ver que as situações adversas, elas precisam de ser revertidas, elas precisam da nossa luta, nós precisamos agir, nós precisamos de dar o nosso máximo, mas em compensação, nós precisamos da ajuda de Deus. Por quê? É possível reverter essa situação de fraqueza em força, porque aqui, olha só, está dizendo, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Qual que é a fase de maior força da nossa história? Na nossa linha de desenvolvimento, talvez não seria a nossa mocidade, a nossa juventude? Por que que aqui está mostrando exatamente que são estes os que se cansam, aqueles que caem? Porque geram tudo em si mesmo. São tão ensimesmados que vão pensar que não dependem de ninguém. É por isso que muitas vezes os jovens são impetuosos e por isso que às vezes se dão mal, precisam daquela voz da experiência para tirar dele aquela voz interior da meninice. Ou seja, é o amadurecimento. E isso tudo vai nos mostrar que se a gente pensa que somos fortes,
É o mesmo que dissermos para Deus assim: eu não preciso da sua ajuda. Se nós pensamos, nós somos sábios, é o mesmo que disséssemos a Deus falando assim: Deus, nós não precisamos do seu conhecimento e nem da sua sabedoria. Se dizermos para Deus, nós somos suficientes, eu tenho tudo, eu tenho força, energia, eu tenho vigor, tenho saúde, é o mesmo que disséssemos para Deus que não dependemos do poder dele. Então, esse é um estágio que não nos favorece para reverter uma situação de um desânimo. Muito pelo contrário, é ele quem vai nos estagnar, porque aí nós vamos renovar a esperança no poder de Deus, que é o que o texto nos diz quando fala aqui: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que lindo o que esse texto nos promete para vencer essa fraqueza. É saber que a palavra central aqui, esperar, é a esperança, é esperar com boa expectativa, é esperar algo que vai além e que vai nos surpreender. Então, nessa manhã, está sentindo-se desanimado? Espere em Deus, gere essa esperança de que Deus vai fazer algo em você, porque a fé é a esperança das coisas que não se veem, acumulando com aquilo que não se ouviu ainda. Então, hoje você pode pensar que o segredo da força é admitir que você é fraco. Foi o que o apóstolo Paulo diz: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. O segredo do poder é reconhecer a nossa limitação, é saber que os cenários se montam ao nosso redor, cenários que nos intimidam, cenários que às vezes nos amedrontam, mas é saber que a nossa limitação, ela se estabelece. É aí que vem esse poder extraordinário de Deus na nossa vida. É saber reconhecer que o segredo da felicidade é ser humilde, é nos dobrar diante daquele que tem todas as coisas sob o seu controle. E se Deus tem tudo sob o seu controle, naturalmente Ele tem ali também toda a chave da felicidade, porque nós deixamos de lado a ansiedade. É saber que o segredo da vitória é render-se ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina que nesses paradoxos nós ganhamos quando nós perdemos. Nós ganhamos a nossa vida quando nós a perdemos. Como que nós perdemos a nossa vida? Quando nós nos rendemos a Ele, quando nós achamos que o que está à nossa volta é menos importante do que Deus. O segredo da liberdade é a dependência de Deus. É depender em todo momento, é depender ali dessa liberdade na escolha que temos que fazer quando nós oramos, quando nós buscamos o conselho de Deus, quando buscamos o conselho de alguém que está ao nosso lado, talvez um pouquinho mais experimentado. Então é por isso que hoje eu quero te motivar a vencer a fraqueza, não pelas suas próprias forças, mas pela força que vem de Deus e pelo reconhecimento do que Ele é e de quem é na sua vida. E eu quero orar por você. Pai, eu oro nesta hora junto com cada um dos meus irmãos. Eu sei que, ó Deus, pelos motivos de oração que nos chegam, aqueles motivos de oração, Deus, que nos são apresentados diariamente, o nosso WhatsApp aqui na TV, Pai, quando chega ali muita gente pedindo esse renovo, pedindo ali bênção sobre a família, pedindo, ó Deus, ali um alívio, pedindo esse bálsamo, pedindo ali, ó Deus, o renovo desse frescor. Pai, eu peço para que o Senhor hoje haja de uma forma extraordinária, surpreendente, sobrenatural, trazendo, Deus, o seu milagre àqueles que precisam. Àqueles que estão enfermos, que sejam, ó Deus, agora curados milagrosamente. Aqueles que estão presos em doenças emocionais, sejam libertos. Aqueles que estão presos, ó Deus, sob, ó Deus, a opressão humana ou a opressão maligna, sejam agora libertos, vejam essas cadeias rompendo.
Deus, aqueles que se sentem, ó Deus, enfraquecidos de uma maneira extraordinária, sintam-se agora tocados por esse poder, revigorados em Ti. E que, ó Deus, a expressão de que voarão com asas como águia, sejam, ó Deus, exatamente essa expressão da liberdade, ó Deus, proposta na Tua palavra, por dependermos essencialmente do Senhor. Cremos em Ti, reforçamos, ó Deus, a nossa dependência e a nossa confiança no Senhor. E eu quero, ó Deus, abençoar cada um dos nossos telespectadores nas suas mais diversas petições. Que o Senhor hoje os atenda, que o Senhor hoje os surpreenda, que o Senhor hoje os faça voar. Em nome de Jesus, abençoamos, ó Deus, a nossa nação, que a partir de hoje, ó Deus, vive esse tempo eleitoral, ó Deus, já estabelecido, uma campanha política sendo, ó Deus, aí trabalhada, veiculada a partir de hoje. Que, ó Deus, os rumos da nossa nação sejam tomados, ó Deus, conforme a Tua santa e soberana vontade. Que o povo, ó Deus, saiba atentar, ó Deus, para aquela que é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Porque, ó Deus, por sermos brasileiros, nós abençoamos o nosso país, abençoamos a nossa nação, no nome de Jesus Cristo. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.